crianças do quinto ano, Projeto Mais 5 no ar com mais um vídeo de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar o descritor 10. Estamos quase no final. São 15 descritores, então depois desse só tem mais 5. Isso quer dizer que está se aproximando a data da prova. E nós temos que estar prontos para quando chegar o dia. Então vamos lá. Esse descritor aqui, ele tem um nome complicado, mas não é difícil. Olha, o que eu tenho que identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Nossa, que difícil. Não é? Olha só. Locutor, quem é? Já ouviram rádio, TV? Aquele que está falando lá no rádio, na TV? É o locutor, ou seja, quem está falando. Interlocutor, quem é? Sou eu que estou ouvindo. Agora, por exemplo, a locutora sou eu e os interlocutores são vocês que estão ouvindo esta mensagem que eu estou falando. Então, nós temos também a linguagem formal. Nesse descritor também vai ser abordado isso. Linguagem formal e linguagem informal. O que é a linguagem formal? É aquela padrão que você tem que usar para escrever, principalmente, porque as palavras têm que estar corretas. Na hora de falar, eu até posso comer um R, deixar um S de lado, mas na hora de escrever, nem pensar. Por exemplo, eu posso dizer agora, posso dizer para você, veja o vídeo. Na hora de eu escrever, eu tenho que escrever. Eu posso dizer para você ver o vídeo, tá? Não pode esquecer nada disso. Então, linguagem formal é aquela que eu uso na linguagem padrão para escrever principalmente. A linguagem informal é aquela mais falada, ok? Vamos ver o texto que vem junto. Então, eu tenho aqui Lavitan Kids. Daí fala a descrição. Lavitan Kids é um suplemento vitamínico para crianças do laboratório Grupo CIMED, é utilizado para complementação nutricional. Não contém açúcar, não contém corante, é encontrado em forma líquida em quantidade de 120 ml. Aí vai falar a composição, vai falar a indicação, vai falar o modo de uso. Isso é o quê? Que tipo de texto é esse? É uma bula de remédio. Neste caso aqui é um suplemento vitamínico, mas é um medicamento, tá? Agora, pergunta, responda. O texto apresenta uma linguagem. Que tipo de linguagem este texto apresenta? É uma linguagem informal? É uma linguagem formal? É uma linguagem regional? Ou é uma linguagem técnica? Então vejam lá. Informal. Informal não é, porque na linguagem informal eu posso usar gírias, eu posso falar mais abertamente, assim, digamos, com quem eu estou falando. A linguagem formal, ela é formal, porque está tudo bem corretinho. A linguagem regional, o que é a linguagem regional, gente? É quando aborda um tema de alguma região específica. Por exemplo, nós aqui no sul, na região sul, dizemos para menino. Nós não dizemos menino, nós dizemos piá, né? Aquele piá. E nas outras regiões fala-se menino, ou garoto, ou moleque. Nós aqui dizemos piá. Isso é uma linguagem regional. Ótimo, agora vamos ver qual é a resposta correta. A prof disse que é linguagem formal. Também é a linguagem formal. Mas aqui, vejam lá, eu tenho o tipo das vitaminas, a composição, eu tenho o modo de uso, uma vez, duas vezes. Essa é uma linguagem técnica. Por que técnica? Porque ela foi feita por um técnico que conhece o medicamento. Então vejam bem essa diferença entre qual o tipo de linguagem, beleza? E se perguntar quem é o locutor? Quem é o locutor é quem está falando, certo? Então, aqui eu tenho outro tipo de texto para mostrar para vocês o locutor. É o texto Briga de Irmão, ele é compridão, então eu não vou ler tudo não. A pergunta é, o trecho em que percebemos que o narrador é uma mãe, porque aqui é uma mãe que está contando uma história.
Como é que eu vou saber? Olha lá no texto, a prof até deixou em vermelho ali, sublinhado, para vocês prestarem mais atenção. As opções de resposta. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças. Aí é uma pessoa que está falando, mas não diz nada que é mãe. Um trabalho pode ser feito em casa sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. Agora ela falou que ela é mãe. É esse trecho aqui, olha, sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. Aonde que fica claro que é a mãe que está falando. A mãe que é a narradora, é a locutora do texto. Na resposta B, tá? Então tem que prestar atenção, tem que ler o texto. Tem dúvida? Volta no texto. Então nós vimos aqui duas opções de pergunta que podem cair nesse descritor. Pode ser que tipo de linguagem e pode ser quem é que está contando a história, o narrador, o locutor, tá? Prestou atenção? Não tem erro. Ok, crianças? Esse foi o descritor 10. Força na peruca aí, muque na jitica, que só temos mais 5 descritores para trabalhar. Um beijão e até o próximo vídeo.